presente aqui nesses encontros, nós nos deparamos com uma oportunidade de investigar essas questões, que são as questões relativas a esse eu. Esse eu, ele é sinônimo de pessoa. A pessoa como você pensa ser, como você sente ser. A pessoa que outros estão vendo quando lidam com você, sentindo quando lidam com você, e também com elas mesmas. Esta é a pessoa. É interessante a expressão pessoa. Nós falamos desta pessoa que nós somos, como se de fato isso fosse toda a realidade sobre nós. Nós falamos assim porque nós desconhecemos essa verdade. A palavra pessoa vem de persona, do latim. É uma máscara. Aquelas máscaras usadas no teatro, elas são essas personas. Daí a palavra personalidade ou pessoa. Assim, qual será a verdade sobre você? É isso que estamos com você aqui investigando. Há uma realidade presente e há uma verdade se mostrando. A verdade que se mostra é a pessoa, é a máscara, é esse personagem. Enquanto que uma realidade presente, desconhecida, ela também está aqui. O nosso trabalho juntos aqui consiste nessa constatação dessa realidade. Mas isso requer a investigação da verdade que nós somos, como pessoas. Todo o nosso trabalho aqui, nesse contexto, de todas as falas aqui presentes no canal, como também em encontros online, encontros presenciais, consiste em investigarmos essas questões relativas a esta pessoa. É bastante interessante essa compreensão da verdade sobre nós, porque isso representa o fim para o sofrimento psíquico. Uma vez que todo sofrimento no ser humano, esse sofrimento humano, eu não me refiro a essa dor física em razão de um problema de enfermidade. Sim, essa é uma forma de sofrimento, mas não é disso que tratamos aqui. Nós aqui estamos investigando a verdade da pessoa, que é a natureza desse eu. Aquilo que somos porque demonstramos ser, porque está presente aqui nesse instante. A visão direta desta pessoa, a compreensão direta sobre esse personagem, é o fim desta ilusória entidade presente como uma máscara. Nós temos um modo de representar a vida, também a partir de imagens, de representações mentais, de símbolos, de ideias, de conceitos. Toda essa aproximação que temos da vida nesse formato, com base nesta máscara, com base nesse personagem, é um equívoco. Nós nos encontramos dentro de uma ilusão.
A forma como representamos a vida, vendo o que a vida representa para esse mim, para esse eu, para esta pessoa. Aqui estamos diante de sinônimos. A vida, como ela representa, o que ela significa, a verdade sobre ela, vista a partir desse pensamento presente em nós. É um olhar a partir dessas imagens, desses símbolos, dessas ideias. Aqui juntos, nós estamos investigando a questão do despertar da consciência. E por que a expressão o despertar da consciência? Esse despertar da consciência espiritual, desta consciência divina, desta consciência de ser. É o contato com a realidade da vida, sem imagens, sem máscaras. É isso que nos coloca na vida, sem qualquer separação entre aquilo que realmente nós somos, que é essa realidade que está presente e que se mantém oculta, e a própria vida. É isso que nós estamos aqui com você investigando, aprofundando. Precisamos compreender aquilo que nós somos, porque isso representa o fim desse sofrimento humano, desse sofrimento psíquico. Um elemento básico nesse modelo do pensamento presente em nós, que traz esses símbolos, essas representações mentais, essas ideias, esses conceitos, essas imagens, é a presença do tempo. Nós não estamos lidando com a vida nesse instante. Nós estamos lidando com o pensamento sobre a vida nesse instante. Nós estamos vivendo de símbolos, de representações de ideias. Isso nos situa em um movimento, nesse contato com esse instante, a partir do pensamento. Assim, a verdade sobre o pensamento, a compreensão do pensamento, a perfeita visão do lugar do pensamento nas nossas vidas é algo fundamental. Uma vez que o pensamento é um elemento presente aqui, que vem do passado. Esse passado está no tempo. As experiências pelas quais você passou são experiências registradas, se assentando em uma lembrança, em uma memória. Essa memória é o pensamento. Assim como lidar com o pensamento? É a pergunta. Por que precisamos conhecer o pensamento? Porque o pensamento em nós é o elemento que sustenta esse tempo. Esse tempo que é o tempo criado por ele. Perceba que o que nós conhecemos como tempo é o pensamento. Quando você me conta de algo que aconteceu, isso aconteceu no tempo. Mas esse tempo não está separado do pensamento. Não haveria qualquer acontecimento para ser lembrado sem a presença do pensamento. E não haveria qualquer passado sem a ideia do que foi, do que aconteceu. Portanto, a presença do tempo é a presença do pensamento. A nossa vida psicológica
é uma vida em desordem, em confusão, em conflito, em contradição, porque estamos vivendo no tempo. Ou nós estamos lidando com o passado ou estamos lidando com o futuro. Assim, do ponto de vista psicológico, o pensamento é o tempo. Não há qualquer tempo psicológico sem a presença do pensamento. E quando o pensamento surge, ele surge nesse tempo. Enquanto não eliminarmos de nossas vidas esse elemento que é o tempo, que está sempre envolvido no que foi ou no que poderá ser, no que teria sido e no que será, nós continuaremos em algum tipo de conflito, de desordem, de confusão e sofrimento. Porque a presença do tempo é a presença da imaginação, do que foi e do que será. Acompanhe de perto isso aqui. Quando você sente medo, é a presença do pensamento. É o pensamento que lhe fala de algo que poderá lhe acontecer, ruim para você. Sem a presença do pensamento, não haveria esse futuro. Assim, a presença do tempo é a presença do pensamento. A presença do pensamento, a presença do tempo é a presença do sofrimento. É o sofrimento que o pensamento cria. É o sofrimento que o pensamento projeta. É o pensamento que coloca a presença desta pessoa naquele contexto, daquele momento, no futuro. O que é exatamente esta pessoa? Essa pessoa é uma representação mental. Essa pessoa é uma ideia. Não existe tal pessoa aqui, nesse instante. Para que essa pessoa surja, o pensamento precisa aparecer. O pensamento é em você exatamente a ideia desse personagem. Quando eu lhe pergunto o seu nome não é você. Quando eu lhe pergunto sua idade não é você. Sua história não é você. Quando eu pergunto como você se sente, esse sentimento não é você. Essa emoção não é você. Apenas quando o pensamento surge na ideia de alguém presente, surge você. Você nesse sentir, esse sentimento, esta emoção. Você nesse pensar, esse pensamento. A ideia, a imagem, a representação mental, toda ela em nós é a presença desta vida psíquica, desta consciência psicológica. Esta consciência psicológica é a consciência do movimento do pensamento. Não há nenhuma consciência da pessoa sem o pensamento em movimento. Esse movimento do pensamento é uma crença estabelecida em você pelo pensamento sobre quem você é. Como estamos lidando constantemente na vida com as experiências a partir do pensamento, toda essa leitura que temos é a leitura particular desta pessoa. Essa é a vida autocentrada do ego, do eu, desse mim.
Quando você me ama, eu me sinto feliz. Quando você me rejeita, eu me sinto infeliz. Aqui está presente o sofrimento psíquico. A angústia, o estresse, a ansiedade, a depressão, o medo, a preocupação, a dor da rejeição. Todos esses elementos presentes estão presentes em razão da presença do pensamento. Essa é a nossa vida psíquica. Esse é o sofrimento psíquico. Esse é o sofrimento do eu, do ego. Haverá uma realidade presente, e é isso que estamos afirmando aqui para você. Sim, há uma realidade presente, mas haverá uma realidade além dessa verdade que somos, nesse contexto do modelo do pensamento. É a ciência desta realidade. É a verdade sobre o seu ser, sobre sua natureza essencial, que é a verdade sobre Deus, que é o despertar desta consciência. Me refiro à nova consciência, não esta consciência psíquica, não essa consciência do pensamento, não esta consciência egocêntrica. O despertar desta real consciência é o fim desse mim, desse eu. Essa pessoa é o ego. Como lidar com uma pessoa triste, aborrecida, chateada? Como lidar com o ego ferido? Reparem, a nossa intenção é ajudar alguém ou se livrar de um problema, porque aquela pessoa naquele estado vai me prejudicar, já está me prejudicando. Como lidar com o ego ferido? Primeiro, não compreendo que eu sou esse ego, mas estou vendo o ego no outro. Eu quero aprender a lidar com o ego do outro e não compreendo que aquilo que sou precisa ser investigado e naturalmente descartado por esta compreensão, por esta visão clara da verdade sobre o pensamento. Aqui estamos com você trabalhando o fim para o pensamento. O fim para esta condição de pensamento que eu tenho chamado de pensamento psicológico. Nós precisamos do pensamento prático, objetivo, para lidar com assuntos neste sonho de existência, como os assuntos profissionais, como os assuntos que se abalizam em conhecimento e experiência, para lidar com assuntos práticos neste sonho de vida. Mas não precisamos do pensamento psicológico, esse que dá formação a esta pessoa, a esta imagem. Esse elemento em você que se ofende, se magoa, se entristece, se aborrece e fica chateado. É a presença da pessoa, é a presença dessa autoimagem. Esse elemento em você que se preocupa em ter prejuízos quando ofende, fere, magoa também o outro. Podemos nos libertar da ilusão desta ego-identidade. Podemos descobrir a vida livre do eu, livre dessa ilusão da separação. Um trabalho direto nessa direção é aprender a olhar para si mesmo. Esse é o trabalho.
aprender sobre nós mesmos, aprender como nós funcionamos, aprender como esse sentido do eu é formado, ver a base, a estrutura desta ego-identidade. Ver que esse elemento ele está presente porque estamos desatentos a esse instante, a esse momento. Nós estamos sempre respondendo a esse momento com base nessas recordações, nessas memórias, nessas lembranças, dando continuidade a esse sentido do eu, desse mim, sustentando a ilusão do tempo, desse tempo mental, desse tempo psicológico. Assim nós mantemos esta continuidade desta forma de ser alguém. Há algo presente aqui, além do ego, para ser compreendido, para ser vivenciado. Esta é a realização do despertar. Essa é a realização de Deus. É a ciência do seu ser. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, tem esse propósito. Trabalharmos isso juntos. Olharmos para isso. Assim nós temos 2 dias de encontro aqui online, onde estamos com você trabalhando esta visão. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para se aproximar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Sem a beleza do autoconhecimento, desta aproximação da verdadeira meditação, essa condição psicológica se sustenta, ela permanece. Isso é infelicidade, isso é inquietude, isso é sofrimento.